Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Tá certo. Isso aí, gente, vamos embora pro nosso vídeo da semana, tá? Como sempre, tá? Vou estar pedindo para quem puder, tá compartilhando, comentando, se inscrevendo no canal, tá? A sua participação, ela é muito importante aqui no nosso trabalho, tá certo? Como sempre, vou deixando o número de telefone, tá? Aí na descrição, para quem quiser estar entrando em contato, para agendar as consultas, enfim, tá bom? Fica o número de telefone aí na descrição do vídeo, certo? E aí eu gostaria de estar agradecendo, né, aos novos inscritos, a todos aqueles que deixaram a sua participação, que comentaram, deixaram o seu like, né? Vocês não têm noção como isso foi muito importante para mim, tá? Porque eu vinha muito desanimada, não só com o trabalho do canal, né, mas eu tava muito desanimada na minha vida. Eu falo que aquela primeira opção, aquilo ali foi pra mim, na realidade, né? Aquilo ali foi pra mim, né? Pra que eu não desistisse. Na verdade, sempre vem, né, gente, os desafios pra gente poder estar, assim, desanimando perante a nossa caminhada, tá? Vou estar falando isso. E eu não imaginava, né? Eu só senti que eu deveria fazer o vídeo, trazer com aquela chamada, né? Aquele ser o título do vídeo. Eu senti isso, no entanto que eu não mudei, deixei daquela forma, né? Eu só segui a minha intuição. E até eu fiquei parada pensando o que tinha de tão valioso, tão importante naquele vídeo. Porque eu já fiz muitos vídeos aqui nesse canal e que seguem quase, né, a mesma linha, enfim, não sei. Mas eu acho que aquele ali deve ter tido seu ponto, né? Teve alguma coisa ali que chamou a atenção, né? E eu sou muito grata, né, à espiritualidade por esse caminho que eu fiz na minha vida. Como eu falei lá no outro vídeo, realmente eu cheguei no fundo do poço. Quem me conhece, né, ou quem me acompanha aqui já há mais tempo, aqui no canal, eu sempre conto, eu não tenho vergonha de contar, né, na verdade a minha trajetória. E, querendo ou não, eu sou só, como eu falo, um óvulo fecundado na espiritualidade, né? Nem nasci ainda, né? Eu sou um bebê, né? Eu sou um engatinho aí na espiritualidade, mas a revolução, na realidade, que a espiritualidade fez na minha vida, né? Eu não tenho como, eu acho que, explicar ou ser grata, né? Aí, diante de todo esse caminho. E o povo da rua, né? O povo da rua tem um papel muito importante nesse trabalho, né? Primeiro aí que tem Dona Rosa Vermelha, né? Essa pombagira cigana que veio mudando a minha vida, né? Rosa Vermelha, ela fez a revolução total, mas eu tive muitos guardiões, muitas guardiãs, né? Que vieram me ajudando nesse processo também. E eu tava lembrando, né? Pessoal que é novo, né? Eu já contei aqui várias vezes. Eu nasci, né? Minha família é de Umbanda, então praticamente eu nasci dentro de um terreiro de Umbanda, né, onde minha avó tinha os trabalhos dela. Praticamente eu cresci, gente. Então, assim, a gente tava brincando aqui de um lado e as entidades trabalhando ali do outro. Então, era assim, sempre foi um culto muito familiar. E é o que a gente faz até hoje, na realidade, né? Babá continua com esse culto muito familiar. A nossa casa também, ela é pequena, é uma casa pequena, é uma casa, assim... eu vou falar assim, sem essa estrutura grandiosa como as pessoas, né, a gente vê por aí. Nossa casa é muito pequenininha, a gente está reformando, a gente está começando, né. Ainda continua lá no lugar onde meu pai e minha avó faziam os trabalhos, continua no mesmo chão. Eu falo que aquele chão tem muita história, na realidade, né. E a gente, é um culto só ali pra gente, de vez em quando abre pra uma pessoa que precisa, né, que vem, a gente leva, tudo aos pouquinhos, porque nem tem espaço para agregar muita gente. E eu cresci com preconceito, mesmo tendo nascido, né, porque aconteceram muitas coisas na minha família. E eu culpava as entidades por isso. Não tenho vergonha de dizer isso, não tenho vergonha, tá? E principalmente o povo da rua. Eu não conseguia entender naquela época, não conseguia. Bom, há 20 anos atrás, né, Babá começou a trajetória dele de trabalho, dentro da espiritualidade, né? E aí depois vieram meus outros dois irmãos também que entraram e eu fiquei. Eu fui a última,
né, aí para esse caminho, que começou há 4 anos atrás, né? Acho que já fez 4 anos, né? Agora já fez 4 anos. E foi exatamente quando o babá estava iniciando os trabalhos da casa dele, há 4 anos atrás. Então pensa, meu irmão tem quase 20 anos, né? Há 4 anos a casa dele se iniciou. Foi onde esses trabalhos começaram. E a minha vida fez assim, ao mesmo tempo. Então, quando começou o trabalho, parece que a minha vida virou de cabeça pro ar, de pernas pro ar, né? E foi tudo ao mesmo tempo. Então, a casa começou e eu também, diante do que estava acontecendo, acabei indo procurar ajuda no terreiro. Era só um ebó. E de lá eu nunca mais saí. Tô lá até hoje, né? E aí, meu irmão é do Candomblé, nós somos do Candomblé, mas continuamos, são chãos diferentes, são cultos diferentes, mas continuamos dando andamento nesse trabalho da Umbanda, que era da minha família, né, que precisou, e aí tem muita coisa, né, que a gente foi descobrindo e que precisava dar andamento também, né. E aí o que acontece, né? Logo de frente, depois de um bom tempo que eu já estava na casa, comecei a trabalhar com Dona Rosa, né, e ela foi a abertura para muitas coisas, né? Eu já jogava as cartas quando comecei com esse trabalho com ela. E aí foi. E assim, eles sempre tiveram muito presente. O povo da rua sempre teve muito presente nos meus sonhos, nessa ligação sempre muito profunda, né? E eu fui me entregando, fui conhecendo, fui respeitando, fui entendendo essa essência, né? De tudo. E muito interessante, porque eu acabei recebendo dentro da casa, né? Eu falo a função, porque é um trabalho de muita responsabilidade, de muito aprendizado e de muito trabalho também, que é de cuidar do povo da rua, dentro da casa. Então eu tenho essa função de auxiliar nos cuidados. Gente, é mais trabalho do que qualquer outra coisa, né? E é a responsabilidade de manter tudo em ordem, não deixar faltar nada, de estar tudo certo, estar orientando, de estar ali, né? Dentro daquilo que eu posso, dentro da minha pequenez, dentro da espiritualidade, porque eu sou pequena, e ali tá aprendendo com eles, né? E eu sempre falo que eu não sou ninguém. Quando as pessoas vêm jogar comigo e elas me agradecem, eu sempre falo, não agradeça a mim, agradeça a espiritualidade, porque eu sou apenas uma mensageira, eu sou apenas uma carteira, né? Eu só entrego a mensagem, eu só sou uma mensageira. E eu fiquei pensando nisso, eu sempre falo que eu sou a mensageira, só uma mensageira, né? E aí com esse trabalho na casa também, de estar cuidando deles, e eu peguei e falei, eu acho que não é aleatório, no fundo tem uma ligação, né? Quando eu falo que eu sou a mensageira e vem para mim que eu devo trazer uma mensagem, então que eu ouça. Eles sempre vão estar me trazendo a mensagem. Exu, por exemplo, né? O orixá, ele é o mensageiro. É aquele que faz a ligação entre o céu e a terra. A gente não consegue acessar nada que não seja por Exu. Por isso que Exu sempre é o início na nossa vida. E eu acho que as entidades também, né? Eles têm essa ligação, vou falar, entre a luz e a sombra. Eles são esses mensageiros entre a luz e a sombra também. Então, eu acho que eu consegui entender o ponto aonde que eu deveria chegar, né? Ali. E deixando claro, porque eu sou muito honesta quando eu vou fazer as coisas. Cartomancia, não é oráculo de Exu e Pombagira, né? Exu e Pombagira têm um oráculo próprio, aonde eles respondem, né? Que popularmente conhecido como oráculo de Exu, né? E é um oráculo que é consagrado. Eu falo que é sagrado porque para mim também é. Então, ali é onde eles respondem. Existe um oráculo onde eles respondem, que é consagrado para isso, para essa comunicação, tá? Cartomancia, né? Não é um oráculo de Exu e Pombagira. Então, eu deixo isso aqui muito claro, porque eu sou muito honesta no meu trabalho, né? E, enfim. Mas eu acho que a espiritualidade sempre pode trazer uma mensagem pra gente, né? Sempre pode. E eu tenho aí os meus guardiões, e eu acho que eles podem estar ajudando aí nesse processo, né? Tá certo? Então é isso. Já falei demais aqui, mas eu gostaria de estar agradecendo. E pra quem tá chegando, que é novo no canal, já tá avisando aqui, tá? Esse canal é uma zona, tá? É uma bagunça,
porque vocês vão ver gato passando pra tudo quanto é lado. Eu já briguei aqui, porque eu não sei o que acontece. Eu sento aqui, eles vêm tudo como telespectadores. Vêm todos aqui pra trás. Tenho cinco, vem tudo pra cá. Antes eu tinha um cachorro também. Então, além dos gatos, tinha um cachorro latino. Aí o cachorro, infelizmente, já faleceu de velhice. Mas ficaram, né? Os 5. E aí eles entram em confronto. Começam ali, aí tem 2 que não se entendem, vira uma zona, vira e mexe, eu tenho que parar o vídeo, gente. Vira e mexe, vocês vão ver eu parando, e depois eu voltando, pra tá acalmando a situação aqui, tá? Então, eu já vou pedindo desculpa, tá? Sempre que acontecer isso, vocês não ligam, mas é assim que tem que ser, é o jeito que eu tenho pra fazer meu trabalho hoje. Se não for assim, a gente não tem vídeo, a gente não tem trabalho, a gente não faz nada. Então, a gente vai dessa forma, certo? E hoje, aqui, o nosso tema, a gente vai falar sobre amor. A gente vai falar sobre relacionamentos, tá certo? Que eu sempre faço um vídeo do canal por mês sobre relacionamentos, tá? Só que assim, gente, eu não venho com esses títulos, ele vai me procurar, se ele tá pensando em mim. Não, eu não faço isso. A gente vai falar sobre relacionamentos no geral e o que a espiritualidade quer trazer, tá certo? Eu não faço esses temas pra aqui pro canal. Não estou dizendo que eu não possa fazer algum dia, nem estou dizendo que está errado, mas eu não trabalho dessa forma, tá certo? Então a gente vai estar vendo aqui o que a espiritualidade tem pra trazer. E eu pensei muito nas pombagírias, né? Já que a gente vai falar sobre relacionamentos. Só que quando eu entrei na minha cozinha, já tava quase no final aqui da tarde, né? No começo da noite. Tava uma noite linda, um céu lindo. Tinha uma estrela, assim. E me veio uma cantiga. E eu não falei dele no vídeo dos Guardiões. E é um Exu que eu tenho uma ligação também, que sempre tive um carinho muito grande, que é seu Tranca-Rua. E me veio uma cantiga de Tranca-Rua na cabeça. E aí eu decidi que a gente vai cantar essa música aqui, porque quando eu olhei para aquela estrela, eu lembrei dessa cantiga e eu lembrei dele. E eu falei, eu vou seguir minha intuição. Eu acho que isso daqui não é à toa. E essa cantiga, ela traz uma parte muito bonita. A mensagem dela é muito bonita. E eu acho que não só homens também, mas nós mulheres temos muito... acabamos, né? Eu vou falar assim, a gente acaba muito sofrendo dentro dos relacionamentos, né? Quem nunca sofreu por amor, né? Quem nunca ficou com o coração apertado, né? Quem nunca ficou machucado. E eu acho que essa cantiga fala muito sobre isso. Então eu não sei se é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Tem uma mandala aqui que eu já tinha pronta que a gente vai estar usando, tá certo? E aí eu vou estar cantando essa música aqui quando a gente começar a tirar as cartas. Pra isso eu vou estar tirando as 2 opções, tá certo? Deixa eu pegar uma caneta aqui, que eu já vou marcar aqui quando a gente vai começar, tá? Aqui vocês escolhendo as opções de vocês, tá? Então aqui a gente vai estar escolhendo as 2 opções. Hoje eu vou usar esse oráculo aqui, que é um oráculo de mensagem das pombogiras. Então, a gente vai pegar aqui a carta que sai como tema e depois a gente vai estar lendo a mensagem, tá certo? Para a opção número 1, vamos ver qual é a carta que vai sair aqui. Laroê, pombogira, pombogira Mojubá, Laroê, salve ela, salve Dona Rosa Vermelha, salve todas elas. Laroê, pombogira. Qual é a opção número 1? A vela que ilumina, certo? Opção número 2. Nossa, que cheiro de perfume. Gente, eu não tô mentindo. Ai, gente, eu não acendi. Calma aí, deixa eu escolher aqui. Eu não acendi o incenso. Opção número 2. Não virou. Agora foi. Novos ventos. Então, a vela que ilumina e novos ventos. Deixa eu acender aqui. Mas tá tão cheiro de um perfume diferente. Que perfume é esse? Ficou esse perfume, não. Vamos ver se pegou. Acho que pegou. Pegou, né? Então tá certo. Opção número 1, a vela que ilumina. Tá certo. Opção número 2, novos ventos. Então vamos começar aqui. Com a vela que ilumina. Ai, gente, só eu falo, esse canal aqui é uma bagunça. Ai, gente, vamos botar aqui. A vela que ilumina, a opção número 2, a opção número 1, certo?
E essa daqui, novos ventos, opção número 2. Deixa eu colocar aqui direitinho para vocês estarem vendo. E a gente vai estar entendendo aqui. Laroie, qual é a energia aqui? Vamos começar aqui pela energia pra gente entender sobre o que elas estão querendo dizer. O que é essa mensagem aqui? Qual é a situação que essa mensagem vai trazer pra gente? Tá certo? E aí a gente vai cantar como eu falei. Tá? Laroie, salve ela, salve seu tranca-rua. Quando a saudade apertar, coração machucar, não vá chorar, vá para o lado de fora e veja a estrela brilhar. Essa estrela sou eu que estou a te escutar, seu lamentar. E quando estiver no aperto, eu estarei de joelhos na encruza te escutar. Mas ô lua, mas ele é dono da rua. Quem cometeu as suas faltas, peça perdão a tranca-rua. Vamos lá, gente, pra gente aqui, pra opção número 1, eu tive que estar parando aqui o vídeo um pouquinho, tá? Tá começando aqui, que deu uma piscada aqui na luz, eu não sei se essa luz vai acabar. Se acabar, aí depois a gente volta, tá? Fala aqui pra mim, traz a energia aqui sobre essa carta aqui, né? A vela que ilumina. Qual é a energia aqui? O carro. Então, muito provavelmente aqui, gente, a gente vai falar de pessoas que precisam, tá? Eu já... Aqui, são pessoas que precisam tomar a rédea com relação à própria vida, tá? Eu senti isso aqui. Diabo, então a gente já sabe. A gente pode estar falando de manipulações, de traição, de mentira, de enganos aqui. Por isso que talvez vocês tenham que tomar rédea, tomar as rédeas da própria vida, né? Da sua vida aqui, para algumas pessoas. A gente pode falar de caminhos, de direção, de novos trajetos, né? De trajetos que eu falo assim de caminhos, né? Fala aqui sobre essa situação pra mim. Qual é a situação? Seis de copas. Então, aqui a gente pode falar de uma situação do passado. Para algumas pessoas que pode envolver alguma situação do passado, tá? Gente, não precisa ser algo muito distante, um passado, algo que pode ter acabado, mas não precisa ser há muito tempo, tá? Não precisa ser um passado muito distante, eu quero dizer. Fala mais aqui sobre essa situação. Exatamente, a gente vai falar de um relacionamento aqui, né? De alguma troca afetiva, de algum relacionamento, de alguma parceria, né? De algum encontro aqui. Tem algum relacionamento, né? De uma parceria, de uma troca. A gente tem um 2 de copas aqui, né? Qual foi aqui o desafio diante dessa situação? Um rei de ouros. A gente pode falar da estabilidade dessa relação, pode falar de uma figura masculina, enfim, ou feminina, mas é alguém que muito provavelmente vocês podiam ter estabilidade aqui. O desafio pode envolver, por que não, a posse, tá? Pode ter uma questão de posse para algumas pessoas. A gente tem o diabo aqui, a manipulação, então pode ser, né? Para algumas pessoas também, mas pode ser talvez a estabilidade e a segurança, né, dessa união aqui. Fala mais aqui para mim, dá a resposta diante dessa situação aqui, por favor.
sofrer, gente. Não tem jeito. Aqui a gente vai falar muito provavelmente para pessoas que tinham um relacionamento mais estável, tá? Porque eu tenho 10 de ouros. Então a gente pode estar falando de família aqui. Certo que quando a gente fala do 10 de ouros, quando a gente fala do naipe de ouros, a gente fala muito de família, mas a gente fala muito de estrutura pai e mãe, né? Mas o legado familiar, assim, de pai e mãe. Talvez essa pessoa... Por isso pode envolver a família, né? Aqui, de alguma forma. Ou essa pessoa podia ter estabilidade, né? Com alguém. Se não foi com você. Essa situação podia ser meio ilusória. A gente pode falar de ilusão aqui. Fala pra mim como é que eles chegam aqui nessa mesa. Fala pra mim como é que eles chegam nessa mesa aqui. A âncora. Vocês podem estar buscando confirmações, né? Aqui. A âncora, ela fala de estabilidade, ela fala de segurança. Mas eu senti que vocês podem estar buscando por confirmações. Sobre o quê? Fala mais aqui pra mim. Carta do tesouro. A gente pode falar... fala de estabilidade aqui também. A gente fala de segurança material. Eu não sei se aqui, presta atenção, se vocês são casados, isso pode estar envolvendo a parte material da família? Muito provavelmente. Muito provavelmente. Aqui. Fala mais aqui pra mim. Vocês buscam por saber verdades, né? Aqui por saber verdades, confirmações, que possam envolver a estabilidade do relacionamento de vocês. Eu sinto muito isso aqui, estabilidade. Pode estar envolvendo a parte material da família. Não sei se isso daqui pode envolver traição. Vocês podem estar buscando confirmação sobre traição, né? Ó, logo embaixo aqui eu tenho o Papa. A gente pode falar de situações familiares. A gente fala aqui, muito provavelmente, de questões que envolvem a família. Eu senti muito aqui que são pessoas que podem ser casadas já, né? Já ter algum legado aqui, tá? Muito provavelmente, né? Eu não sei se vocês acham que vocês podem estar se iludindo. Para algumas pessoas pode ser isso aqui também. Deixa eu trocar isso aqui pra gente poder perguntar, que eu vou ficar com essa situação aqui pra gente tá entendendo melhor. E aí eu vou estar perguntando aqui, tá? Porque senão eu fico sem espaço aqui na mesa. A gente tá entendendo. Essa situação a gente viu aqui, aqui o 6 de copas, ele pode falar de uma situação do passado, mas também ele pode falar dessa questão de saudade, nostalgia, né? Para algumas pessoas aqui. Deixa eu deixar essa carta do carro aqui, pra mim não me perder. Fala o passado dessa situação. Traz aqui pra mim o passado. Cavaleiro. Essa pessoa você pode ter recebido notícias, alguma notícia, pode ter sido a chegada de uma notícia para algumas pessoas, ou a gente pode falar dessa pessoa ter partido, né? Porque o cavaleiro, normalmente, ele não tem tendência a ficar, né? Aqui. Fala mais aqui pra mim sobre essa situação. A raposa. A gente pode falar de enganos aqui. Você pode ter se enganado diante a essa pessoa, né? Essa pessoa pode ter ofertado estabilidade pra vocês. Eu senti muito disso aqui, tá? Pode ser isso também. Essa pessoa pode ter ofertado no passado uma estabilidade pra vocês, né? Ou talvez ter prometido
uma família, ou vocês... Aqui eu senti isso, para algumas pessoas pode ser isso, tá? Esse legado, essa família. Mas aqui teve mentiras dentro dessa relação, teve enganos, teve ilusões, teve projeções. Pode ser que essa pessoa tenha partido, né? Você pode ter... aqui eu senti que algumas pessoas podem ter... Sentir que essa pessoa foi traiçoeira com vocês. Essa pessoa agiu pelas costas de vocês. Puta, gente, isso daqui envolve traição. A maioria das pessoas, né? Aqui no passado. Pode ser a notícia, pode ser isso, né? Pode ter chegado para vocês uma notícia, né? Uma mensagem. Pode ter envolvido aí o movimento dessa pessoa, né? Na vida de vocês. E vocês muito provavelmente se sentiram enganados, né? Como se essa pessoa tivesse agido pelas costas de vocês. Aqui a gente fala de mentira, de traição, de enganos, né? Para a maioria das pessoas aqui. Como é que tá o presente daqui dessas pessoas que estão chegando aqui na mesa? Vocês buscam por confirmações, ou vocês podem estar buscando por estabilidade, por segurança. Também. Se sentirem seguras, né? Pode ser isso aqui. Pode envolver a família, então vocês podem estar tentando manter a estabilidade da família. Para algumas pessoas. Vocês podem estar buscando saber, presta atenção, por isso a mensagem aqui, sobre a estabilidade do relacionamento de vocês, né? Aqui é como se vocês quisessem ter notícias ou confirmações ou respostas, se essa pessoa age pelas costas de vocês. Só que aqui no passado isso já pode ter acontecido. Para muitas pessoas essa pessoa já pode, vocês já podem ter tido notícias ou ter, né, ficado sabendo alguma coisa assim, ou essa pessoa pode ter tido um movimento de traição, ter agido pelas costas de vocês. Muito provavelmente essa situação no passado, em algum momento, vocês podem ter pegado ou ter desconfiado de alguma traição. E hoje, no presente, vocês estão desconfiados novamente, por isso vocês estão buscando por resposta. Vocês querem entender a estabilidade desse relacionamento, a estrutura desse relacionamento. Vocês querem realmente ter confirmação, ter certeza com relação à estrutura e à base desse relacionamento. Por isso que aqui o desafio é esse Rei de Ouros. Você quer saber sobre, assim, ó, se essa pessoa realmente é fiel, se essa pessoa realmente ela é verdadeira naquilo que ela fala para vocês, sobre a real estrutura desse relacionamento e sobre o comprometimento dessa pessoa, o quanto realmente essa pessoa é compromissada com você, o quanto ela se compromete diante da relação, o quanto ela é verdadeira, tá? Aqui. No presente é isso que vocês estão buscando. Aqui. Tá. Então vamos lá. A vela que ilumina. O que elas precisam saber diante dessa situação? Qual é a confirmação aqui, né? O que elas precisam saber diante dessa situação? Fala aqui pra mim. Ah, gente. Olha, gente. Eu não tenho como falar isso, ó. Pior que eu tenho que falar. Isso daqui é muito complicado, porque eu aprendi com os mais velhos, com os mais antigos, tá? Que o que acontece? A gente tem que ter muita coerência ao estar afirmando uma traição. Por quê, gente? Isso aqui é bacana até pra você que tá querendo aprender a jogar tarô. A gente precisa ter muito cuidado, porque o que acontece? A gente precisa entender se a gente pode falar sobre traição. Porque o que acontece? A gente nunca sabe o resultado daquilo que a gente está falando. Tem pessoas que já desconfiam, já estão desconfiadas, né? E a gente sente quando essa pessoa está desconfiada, tá? Essa pessoa ela só quer uma confirmação, na realidade. E eu sempre procuro saber, na minha mesa, se eu devo falar. A gente tem que ter muito cuidado. Porque a gente não sabe o que vai desenvolver. E nós somos responsáveis por aquilo que não falamos e por aquilo que nós falamos também. A espiritualidade também cobra da gente.
Porque o que acontece? Hoje a gente vê essa violência contra a mulher, o feminicídio que acontece por aí, tá? Então, por exemplo, eu falo isso pra uma mulher que às vezes não tá preparada, tá? E ela chega em casa, vai quebrar o pau com o marido, né? E aí ela pode sofrer algum tipo de violência, algo pode acontecer. E assim, por mais que vocês achem que não, nós somos responsáveis por aquilo que nós falamos. Então a gente precisa ser muito responsáveis a estar falando, tá? Mas aqui, gente, o que que acontece? O que que vocês precisam saber? Uma coisa eu vou dizer, essa pessoa não tá sendo verdadeira, tá? Tem algo, muito provavelmente aí. A carta, ela fala de traição, tá? Então, se você está desconfiado, porque aqui são pessoas que já desconfiam, né? Vocês estão buscando saber. Aqui tem alguma coisa que não tá bacana, tá? Aqui a gente pode falar de mentiras, a gente pode falar de engano, sim. Tem algo aí que não tá sendo muito... Pode não estar envolvendo uma verdade. Ou essa pessoa não pode estar sendo verdadeira. E aqui eu vou dar um alerta, não é só sobre a estrutura. Pode envolver, por que não, a parte material aí da família também. Tá? A gente pode falar, né? Aqui. Isso pode envolver os bens materiais da família para algumas pessoas, tá? Fala mais aqui pra mim sobre essa situação. Você veio buscar confirmação, tá? Só que assim, ó... Gente, aqui é um jogo coletivo, tá certo? Não tomem atitudes baseadas no que eu tô falando. Aqui, leve isso como um alerta, né? Mas não vá colocar a segurança de vocês em risco, tá certo? Tá bom? Principalmente você, mulher. Não coloque a sua vida em risco. E você, homem, também, tá? Não vá tomar atitudes que possam te prejudicar e principalmente prejudicar essa pessoa, tá certo? Aqui, porque o que acontece? Esse relacionamento no passado já houve enganos e mentiras, né? Muito provavelmente são pessoas aqui que deram chances novamente. Vocês vieram projetando ou vieram se iludindo diante essa situação. Porque o que acontece? Essa pessoa aqui tem uma grande tendência, porque aqui o desafio é ela manter a estrutura do relacionamento. Essa pessoa aqui se manter compromissada. O maior desafio dela é se manter comprometido diante da situação. Já é algo dessa pessoa, tá certo? Fala mais aqui pra mim. Jardim. Fala mais aqui. Novamente aqui. Carta da criança. Presta atenção. Se nesse momento... que o jogo tá querendo me dizer, se vocês podem estar passando por algum problema dentro da parte financeira, tá? Por exemplo, eu senti muito aqui que podia estar afetando a parte financeira, ou um exemplo, pode ter tido algum problema dentro da área financeira, tipo assim, ó, nossa, eu vou falar o que eu senti. Essa pessoa pode, por exemplo, você percebe que começou a ter um revés, sei lá, alguma escassez dentro da área financeira. Ou essa pessoa pode estar sempre reclamando de dinheiro, tá? O que eu senti aqui, não sei se isso pode envolver, se essa pessoa sai muito, pode ter muita influência do meio social, tá? Ou essa situação pode envolver uma criança. Podem ser duas questões. Se seu marido é uma pessoa que essa pessoa sai muito, então pode envolver, né, essa questão aqui com o meio social dessa pessoa, né, saídas, enfim, quer que seja, ou para algumas pessoas pode envolver uma criança, gente. Pode envolver um filho. Fala mais aqui pra mim sobre essa situação.
Carta da mulher. Carta da foice. A carta do sol. Carta da montanha. Ah, olha, o que eu senti aqui? Essa pessoa aí com quem você está envolvido, o que acontece? Pode ser que essa pessoa possa estar tentando cortar. Aqui a gente fala de uma figura feminina, tá? A gente pode estar tentando, pode estar falando que essa pessoa pode estar tentando cortar alguém, né? Esse outro lado, né? Eu senti muito isso aqui, tá? Ou pode ser, vou falar aqui, afastar, também pode, porque ele tá com medo da verdade. Aqui, medo da verdade. Pode ser que a verdade seja descoberta, né? Em alguns casos, tá? E na transformação, ou nas mudanças que essa situação pode trazer, se algo vier à tona, se algo vier ser revelado, se a verdade vier à luz. Eu senti muito isso aqui, tá? Essa pessoa tá com muito medo do julgamento. Me veio aqui o julgamento, tá? Meio que ela ser jogada na fogueira. Diante de uma verdade que pode vir. Como as coisas vão fluir. Os ciclos que podem se encerrar. Pode ter muito a ver com isso aqui, tá? É isso daqui. E é engraçado, pode estar envolvendo a estabilidade financeira sua, da família, né, de vocês aí, ou dessa pessoa mesmo, tá? Como você deve agir aqui diante dessa situação? Aqui é o seguinte, que o jogo fala. Você deve... Aqui o que eu senti, tá? Aqui é como se você tivesse que parar de enxergar o externo, começar a olhar mais para o interno. Aqui talvez se recolher, estar mais consigo, tentar olhar mais para o interno. Porque é como se tivesse, assim, ó, dessa forma, você vai começar a enxergar eu senti aqui, tá, o tamanho real desse problema. Ou os obstáculos, ou ter clareza com relação aos obstáculos, aos desafios diante dessa situação. Fala mais aqui também. É assim, ó, é real. É assim, agora eu entendi. Aqui o jogo pede para que você olhe muito mais para dentro. Talvez agora não é o momento de você, talvez, buscar respostas fora. Porque o que acontece aqui? Por isso que o jogo fala, você precisa tomar as rédeas da sua própria vida. Tá? Porque o que acontece? Buscar respostas, você não vai encontrar as respostas fora. Aqui talvez seja o momento de você estar se voltando mais para você, tá? Para tentar enxergar realmente as dificuldades que você tem passado na sua vida. Eu vou falar a clareza, mas para você entender, assim, os desafios, os obstáculos que vieram surgindo, pode ser dentro do seu casamento ou dentro da sua área afetiva, aqui, tá? Talvez o quanto tem sido desafiador se manter fiel a essa situação, tá? Eu vou repetir aqui, porque eu sempre vou repetir. Aqui são pessoas que têm uma tendência muito grande de vocês servirem muito ao outro. Então eu sou muito fiel. Aqui é a questão da fidelidade. Talvez como é desafiador para você ou para essa pessoa se manter fiel diante dessa situação.
tá? E aqui, se você sabe, ou se você já desconfia, que essa pessoa sempre teve um grande obstáculo aqui em permanecer fiel dentro do relacionamento, tá? Então você precisa saber que você está vivendo uma grande idealização. Você pode idealizar, sonhar perante a uma mudança diante dessa situação. Só que o que acontece? Essa pessoa, a estrutura dela é assim. Talvez ela não seja uma pessoa compromissada mesmo perante as relações, tá? Aqui, muito provavelmente, o maior desafio tá envolvendo a fidelidade, a lealdade dentro do relacionamento. E aqui é como se você viesse projetando uma situação. Você projeta muito uma situação, né? Você tem uma tendência a se iludir, a idealizar uma situação, ou idealizar essa pessoa. Entende? Por isso que pede para você ouvir. Você encarar, porque assim você vai conseguir ter uma real visão sobre a dimensão desse problema, a estrutura desse relacionamento, a problemática dessa situação. Aqui. Entende? Porque se essa pessoa, ela tem uma tendência a não ser fiel, e ela já não veio sendo fiel no passado, muito provavelmente a tendência dela, talvez seja dela, da estrutura dela, não se manter fiel dentro da relação. E você pode vir idealizando, né, aqui a situação, porque aqui a gente fala do que? Muita idealização, né, aqui dentro do relacionamento. Então aqui você deve agir dessa forma. Fala mais aqui pra mim. E aqui o que acontece, olha, gente. Muito provavelmente aqui, alguém pode, eu vou falar, tá? Alguém pode estar partindo. A gente tem movimentos, por isso tá o carro. Novos movimentos aqui dentro, notícias que podem estar chegando, né? A gente pode falar de, como é que fala aqui, de... Ai, gente, não é mudança, tem uma palavra de deslocamento, né? Alguém pode estar partindo dessa relação, ou você mesmo, porque eu já tinha visto aqui, tem uma tendência, talvez você tá recebendo notícias, algo, e pode ser que você possa, porque assim, ó, por isso que é se voltar para dentro, talvez a espiritualidade possa estar te trazendo uma luz, possa estar iluminando, ou te trazendo a resposta que você busca. Aqui, tá? E diante dessa resposta, você deve analisar a estrutura real desse relacionamento e o quanto isso, muito provavelmente, tem trazido muito mais obstáculos para você, né? Aqui tem trazido muitos obstáculos para sua vida, tá? E assim, se você tá disposta a continuar sendo leal a essa estrutura aqui, né? Porque assim, não dá mais para idealizar essa situação, não dá mais para viver um sonho aqui, não dá mais para viver um sonho. Tá bom? E aqui, muito provavelmente, movimentos precisam acontecer. Aqui, se você... Eu vou falar a verdade, que o jogo fala aqui, muito provavelmente tá... Assim, ó, eu vou ser muito real, tá partindo. Talvez, tá mudando, tá iniciando, sabe? Botando um ponto final pra tá começando uma nova jornada aqui. Porque, assim, talvez não haja mudanças, tá? Me traz um conselho para elas aqui, por favor. Traz um conselho. Carta do coração. Então aqui por isso que você precisa entender como você se sente. Você precisa olhar para os seus sentimentos, como você se sente, como que tá o seu emocional. O quanto que isso pode ter atingido, ou pode vir atingindo o seu emocional. Aqui, a carta do caixão. Eita. Gente, é assim, ó. Eu preciso comprar. Vou ter que trocar esse celular aí, porque ele já não tá mais suportando muito gravar os vídeos. Né? A gente vai ter que manter aí pelo menos por mais uns 2 meses. Até eu conseguir tá trocando. Porque agora não dá pra trocar, não. Tem muita macumba pra fazer. Aí depois dessas macumbas... Aí eu troco. Gente, tem muita coisa pra fazer. Então, tem que primeiro fazer essas coisas pra depois eu pensar nisso daí. Então, de vez em quando, dá uma caída. E aí eu tenho que tá gerando espaço aí, tá certo? Então, aqui, ó, o conselho. Tá? Vamos aqui, mais uma carta pra mim.
favor. Ai, gente. É isso mesmo. Ó, aqui o conselho. Primeiro, tá? Que você venha aqui, principalmente, se olhando com amor. Eu vou falar isso. Olhe pra você com amor. Né? Tenha amor por você mesmo nesse momento. E aqui, principalmente, olhe para os seus sentimentos. Como você se sente diante da situação. Como isso te faz se sentir nesse momento, tá certo? Vou falar muito isso aqui, tá? Como está o seu emocional? Por que que é pra você olhar pra dentro? Aqui, tá? Porque eu vejo que são pessoas que têm muito medo de finalizar. Principalmente porque isso pode envolver um lar, uma casa, uma família. Já tem uma estrutura aqui montada, tá? Mas aí, o que que acontece? O jogo fala aqui, né, que essa situação tem uma grande tendência a se finalizar. Ou tá se colocando um ponto final diante dessa situação, tá? E por mais que você continue, ou, por exemplo, deseje continuar mantendo essa estrutura, presta atenção. Essa situação, na realidade, ela já morreu. Esse relacionamento aqui meio que já era, tá certo? O que vocês vivem, muita tendência a viver uma grande ilusão, uma grande mentira. E aí o que que tem? Esse relacionamento nunca mais vai ser aquilo que vocês começaram, aquilo que vocês idealizaram. Por isso que tem muita tendência aqui a vocês terem essa sensação de nostalgia. Pode muito ser lá pro início do relacionamento, quando você começou a viver essa estrutura, ou aquilo que vocês idealizaram, tá? Só que aqui, para quem viveu muito bem lá antes dessa primeira traição, porque aqui já teve algo no passado, né? O relacionamento nunca mais vai ser o mesmo. Aquilo ali que vocês viveram já acabou há muito tempo. O relacionamento nunca mais vai ser aquilo que era. E a gente pode falar até na questão da própria confiança. Aqui, esse relacionamento não vai ser. Esse relacionamento aqui, na realidade, ele já morreu, né? As bases dele já finalizaram. Não tem mais base aqui para continuar. Porque a gente fala o quê? A gente fala de confiança, né? A gente fala de amor, a gente fala de sentimento. Aqui não tem mais base para continuar. Essa estrutura que vocês desejam, ela não tem mais base para continuar. Isso que vocês já viveram, na realidade, já finalizou. Não tem mais como voltar. Eu diria aqui, tá? Ah, mas a situação pode passar por uma transformação? Pode. Mas, gente, não vai ser uma transformação fácil. Aqui vai envolver muita dor. Toda transformação envolve dor. Não é fácil, né? Aqui, entendeu? Mesmo que você deseja colocar um ponto final, você deseja seguir, isso daqui não vai ser fácil de estar seguindo, tá certo? Pra maioria das pessoas aqui não vai. E aqui, ó, o jogo pede para que você não só olhe para que eu disse aqui, essa estrutura aqui não tem como continuar, ou ela nunca mais vai ser aquilo que vocês já viveram, tá certo? E aqui, por isso que pediu para que você olhe para dentro. Tá na hora de você rever as suas próprias estruturas. Aqui. Tá se entendendo emocionalmente. O porquê que você se prende dentro dessa situação. O porquê você ainda tenta continuar se enganando diante dessa situação. Porque aqui você já sabe a verdade. Você já intui. Você só quer uma confirmação. Você veio pra cá buscando uma confirmação de algo que você já sabe. No fundo, você já sabe. Por isso que o jogo pede pra que você olhe pra dentro. É o momento de olhar pra dentro. Aqui, pra estar entendendo, se entendendo principalmente emocionalmente. E essa sua estrutura emocional. Aqui. O porquê que você não consegue finalizar um ciclo em que você não é mais feliz. Você não é mais feliz. Você sabe que você não está feliz diante dessa estrutura que você está vivendo. Entendeu? Então, assim, o maior conselho aqui que eu diria pra vocês, tá? Seria finalizar essa situação. Entende? Seria finalizar essa situação. E para que você busque pela sua felicidade. Para que você busque novamente o resgate da sua autoestima. Porque aqui são pessoas que precisam buscar sua autoestima novamente. Aqui, a autoestima de vocês muito provavelmente estão abalada. Aqui é vocês serem felizes novamente. É buscar pela felicidade de vocês. O que realmente faz vocês felizes. Esse relacionamento tá fazendo você feliz? Então, se você precisa vir num canal de tarô buscar a confirmação com relação ao seu relacionamento, porque
Não que eu tô falando que isso seja errado. Você entende? Não, que não é errado. Mas é que você sabe que você já sabe a verdade. Você só quer uma confirmação. Então tá na hora de ser feliz novamente. De você buscar pela sua felicidade. Né? Buscar pela... de que é o gato. Buscar pela sua felicidade. Gente, eu não sei o que tá acontecendo aqui com essa luz. Eu vou ter que... Hoje eu não sei o que deu aqui, que essa luz tá apagando toda hora. E a vela que ilumina, né? A vela que ilumina. E toda hora essa luz tá apagando. Então aqui você precisa ter clareza com relação a isso. Aqui você precisa buscar sua felicidade. Buscar pela sua felicidade. E entender que essa estrutura aqui já finalizou, talvez, há muito tempo. Né? Tá certo? Vamos tá lendo aqui a mensagem. Eita, já caiu aqui. A vela que ilumina. Você está envolvida por uma força que te protege e que te guia. Né? Nenhum mal te alcançará enquanto você confiar na sua espiritualidade. Siga firme, pois você nunca caminha sozinho. Certo? Então presta atenção, foi o que a gente falou. A espiritualidade está guiando. Por isso que você precisa olhar para dentro. Você não está sozinho aqui. Né? Novos ventos. Vamos estar entendendo aqui. Fala aqui pra mim. Traz a energia aqui, né? Pra essa situação. Traz a energia aqui. A energia, por favor. Enforcado. Então, a gente vai falar de uma situação aqui que muito provavelmente está parada, sem movimento, uma estagnação dentro da área. A gente pode falar com pessoas que estão sozinhas aqui, né? Vocês podem estar sozinhas, aqui são pessoas que podem não estar num relacionamento. E ou vocês estão procurando por mudanças, a roda da fortuna pode falar de mudanças, principalmente se você está sozinho aqui. Talvez vocês podem estar com a vida afetiva de vocês estagnada, por isso que fala de novos ventos. Fala aqui pra mim sobre essa situação. Fala aqui. Fala sobre a situação, sobre o que a gente tá falando aqui. Muito provavelmente, se você é mulher, tá? A gente pode estar falando de mulheres aqui que talvez vocês não estejam muito aqui ligadas ao afetivo. Por algum motivo, vocês podem estar mais racionais, menos emocionais nesse momento. Se você é homem também, tá? Aqui são pessoas que estão agindo muito pela razão, não pela emoção, né? Fala mais aqui pra mim. São pessoas que podem estar se protegendo de se envolver emocionalmente. Por isso que vocês podem estar muito racionais aqui, né? Porque não, eu vou falar que vocês podem estar um pouco frios nesse momento. Mas existe aqui, talvez vocês estejam se protegendo de algo. Talvez esse distanciamento, eremita, vocês podem estar se distanciando. Ou podem ter se distanciado. Ou pode haver algum distanciamento aqui, né? Vocês podem estar mais recolhidos, porque aqui são pessoas que podem realmente... Vocês podem ter ficado num momento mais eremita, né? Mais solitários, talvez estarem procurando por se conhecerem melhor. Aqui são pessoas que podem ter passado por esse período de autoconhecimento, né? Só que aqui a vida de vocês, muito provavelmente afetiva, tá sem movimento. Só que presta atenção, a gente tem a roda da fortuna aqui. A gente fala de mudança, a gente fala de novos ciclos, né? A gente fala de ciclos, aqui mudança de ciclos, mudanças, né? Tem alguma coisa aqui para acontecer. Pode envolver questões kármicas para algumas pessoas. Nossa, pode. Para algumas pessoas até pode, né? São pessoas que vivem mais assim. Vocês podem estar sozinhos, mas vocês estão muito nesse momento de solitude. Aqui. Fala quais são os desafios aqui pra mim, por favor.
Muito provavelmente, presta atenção, são pessoas que estão bem recolhidas aqui, né? Vocês são pessoas, gente, que podem não estar celebrando a vida, tá? Podem ser pessoas que não estão... Vocês estão bem recolhidos, né? São pessoas que podem não estar celebrando a vida, vocês podem não estar... talvez, o que acontece aqui? Vocês podem não estar querendo compartilhar as emoções de vocês, né? E aqui é em todos os sentidos, tá? São muito provavelmente pessoas que podem não estar nem tendo uma vida social, tá? Vocês não estão compartilhando momentos aqui. O maior desafio de vocês possa ser compartilhar, celebrar, tá? Com pessoas, entende? Não só com relação ao relacionamento afetivo, pode ser no geral. Vocês estão muito parados, vocês estão sem movimento na vida de vocês. E aqui não é só na afetiva não, é no social também. Fala a resposta aqui diante dessa situação pra mim, por favor. Vocês estão muito fechados. Vocês estão bloqueados nesse momento. A gente fala de um bloqueio emocional. Pra maioria das pessoas aqui. Vocês estão agindo muito pela mente, muito frios, né? São pessoas aqui, ó, presta atenção. Vocês têm argumentos para tudo. Vocês vivem argumentando. Em que sentido? Ah, por exemplo, se você conhece alguém, você pode ver defeitos, eu senti isso em tudo que está se aproximando de vocês. Mas isso é uma forma de vocês estarem se protegendo, vocês não estão abertos aqui para a parte afetiva. Existem bloqueios aqui, vocês estão muito bloqueados, né? Aqui, emocionalmente. A maioria das pessoas. Podem existir bloqueios dentro da área afetiva, para algumas pessoas podem. E podem ser questões kármicas aqui. Quando a gente fala kármica, gente, podem ser situações que vocês trouxeram com vocês já de outra vida. Porque, eu vou falar de outra vida, porque vocês sabem, né, gente, sou macumbeira, eu acredito em outras existências, tá? E pode ser questões kármicas ligadas à parte dos relacionamentos, né? A parte afetiva. Isso pode estar deixando a vida de vocês estagnada. Para algumas pessoas também pode ser isso, tá? Mas aqui vocês estão muito racionais. Tem um bloqueio aqui emocional. Para compartilhar, celebrar. E isso tem muito, vocês querem se defender. É uma autodefesa, uma autoproteção, tá? Para a maioria das pessoas aqui. E esse bloqueio aqui, se ser mais racional, na realidade, é por um medo. É medo, né? Entende? É o medo, porque assim, ó, vocês podem se ver presos diante de algumas situações, tá? Por exemplo, você viveu alguma situação que não foi legal no passado, tá? Você pode estar preso ainda diante dessa situação. Por isso que você age muito racionalmente. Por mais que para você isso é uma autodefesa, talvez vocês possam não ter nem tanta consciência do quanto vocês vêm se bloqueando, o quanto isso ainda causa muitos bloqueios, tá? Isso é racional, assim, é muito ligado à mente, tá? Não é o racional, mas quando eu falo muito, tem a ver muito com o mental, tá? De vocês aqui. É uma autodefesa que vocês criaram para vocês mesmos, né? Porque assim, ó, para muitas pessoas vocês puderam ter vivido situações, ou podem estar encontrando pessoas muito imaturas para os relacionamentos, né? Diante a entrega, diante a oferta. E aí tá tendo essa dificuldade de se abrir a viver novas situações, né? Pode ser isso aqui. Certo, já entendi. Agora me fala como é que vocês chegam aqui. Deixa eu pôr isso aqui pra mim tá entendendo. Já nem sei porque que eu não arrumei assim. Como é que vocês chegam aqui nessa mesa? Fala pra mim como é que vocês chegam aqui. São pessoas que podem estar querendo mudanças, né? A gente fala de mudanças. Ou vocês podem ter vivido mudanças rápidas aí no caminho de vocês, novos caminhos. Vocês podem estar querendo trilhar novos caminhos, novas direções. Principalmente se você é mulher, tá? Aqui. Como se vocês quisessem viver novos caminhos. Algo, assim, ó, para algumas pessoas vocês podem querer movimento
né? Algum novo movimento, ou vocês esperam pela chegada de um príncipe encantado num cavalo branco. Vocês estão muito focados, ó, vocês estão muito direcionados ao trabalho e estudo. São pessoas que podem usar o trabalho e estudo como uma autoproteção, né? Vocês estão vivendo muito para o trabalho, muito para estudo. Vocês estão muito dedicados a isso. A agregar sabedoria. A grande maioria das pessoas aqui, vocês se voltaram a se conhecer, né? Se conhecer mais profundamente também. E vocês estão muito focados nisso, dentro dessa parte mais ligada a agregar sabedoria, conhecimento, a estudar, a trabalhar. O foco de vocês está muito aqui, tá? O que pode estar travando aqui a vida afetiva deles? Fala aqui pra mim. O que pode estar travando aqui a vida afetiva deles? Olha, gente, por incrível que possa parecer. Primeiro, vocês podem ter vivido situações enganosas, tá? Porque a gente tem a carta da serpente. Então, isso pode. Vocês podem ter vivido situações enganosas dentro da área afetiva de vocês. Mentiras, né? Aqui, situações falsas, traições, por que não? Mas aqui, ó, pode ter algum bloqueio ligado à sexualidade, à libido de vocês. Também pode ter. Pode ter figuras masculinas, né? Fala aqui mais. Aqui, vocês podem ter vivido relacionamentos abusivos, né? Situações assim que vocês foram muito controladas, podem ter vivido relações abusivas, tá? Muitas pessoas podem, aqui, situações bem difíceis, né? Mas aqui, ó, fala mais aqui pra mim. Eu não aguento. Eu não aguento isso. Por que vocês têm que falar essas questões aqui pra mim? Ai, gente, minha reputação vai pro ralo qualquer dia. Eu sinto isso. Traz só uma carta aqui pra mim, tirou um monte, por favor. Complementa aqui pra mim. O que pode estar travando a vida deles? Presta atenção. Para algumas pessoas, gente, não tem como eu não falar isso aqui, tá? Podem ter questões espirituais, sim, tá? Para algumas pessoas também. Vocês, principalmente vocês aqui que vieram buscando sabedoria, ou estão buscando por autoconhecimento, tente se entender mais espiritualmente, tá? Não tem como eu não dizer para algumas pessoas aqui, no passado, eu vou falar assim, tá? Lá atrás, pode ter envolvido processos de magia para algumas pessoas, por que não, tá? Se você já viveu isso, se você sabe algo sobre isso, tá? Então pode ser para algumas pessoas também, por que não, tá? Aqui, a gente vai falar assim, tá? Para algumas pessoas, precisa buscar se entender melhor espiritualmente, porque a gente pode ter questões ligadas à parte aí das comunidades espirituais, questões espirituais que precisam ser transformadas, tá? Porque o que acontece? Aqui a gente pode ter um autocontrole, são pessoas que podem também, pode ter essa questão espiritual, mas aqui também o que pode acontecer, tá? Eu falei, vocês estão se protegendo aqui, existe uma autoproteção. Isso pode estar muito ligado até à própria sexualidade, porque eu vejo vocês muito bloqueados. Aqui, vocês tentam se autoproteger daquelas situações do passado que vocês já vieram vivendo. Aqui pode ter uma autossabotagem também, tá? Vocês podem vir se sabotando diante dos relacionamentos, por esse excesso de controle, tá? Vocês têm medo de se machucar, vocês têm medo de viver aquilo que vocês já viviam. Então, existe aqui uma tendência, se vocês tentarem controlar ou se controlarem. Muito demais, tá? Existe um excesso de controle aqui. E isso vem bloqueando vocês, inclusive, sexualmente, tá? E para algumas pessoas, gente, pode envolver filhos também, né? Se você é mãe, tá? Então, pode ser autoproteção, você tentar proteger os seus filhos, até. Por que não? Somente se você viveu traições, relacionamentos abusivos, para algumas mulheres podem ser isso. E para outras, pode ser essa questão ligada à espiritualidade que vocês precisam entender, porque a gente viu aqui questões que podem ser questões kármicas, né, dentro da área afetiva para algumas pessoas. Então, entender o porquê desses bloqueios,
Existem bloqueios aqui, não só emocionais, como podem ser bloqueios também ligados à espiritualidade. Então, seria interessante estar entendendo. E aqui existem situações que precisam finalizar. Se for situações aqui, ó, que a gente falou de magia, para quem sabe, então busca saber, né? Olha, gente, estão umas coisas bizarras aqui. Para outras pessoas, se for com questões espirituais, então tem questões que precisam ser encerradas para algumas pessoas, tá? E aqui, ó, essa autossabotagem também precisa ser encerrada, né? Vocês precisam viver novos ciclos. Esses ciclos precisam ser transformados. Essa questão que vocês estão vivendo aqui precisa ser encerrada, né? Existem transformações para acontecer. Existem situações que precisam ser transformadas aqui. Por isso o enforcado dentro dos relacionamentos. Aqui vocês estão vivendo uma estagnação. E são pessoas que estão buscando enxergar as situações por um novo ângulo. Ou vocês precisam começar a enxergar as coisas por um novo ângulo. Né? Aqui também. O que pode se materializar aqui na vida afetiva deles? Por favor. O que pode se materializar? Vucu Vucu. Ai, gente. Fala mais aqui pra mim. Ó, tem transformações pra acontecer, tá? Aí no caminho de vocês, a gente já viu, né? Que tem. E é assim, ó. O que eu vou dizer aqui? Esse movimento, o que pode ter para acontecer, para algumas pessoas podem ser situações, não vou negar, tá? Mais ligadas à parte sexual, aí de vocês, tá? Pode estar envolvendo. Aqui é como se vocês precisassem se abrir, né? Entende? É engraçado, vocês podem ter um relacionamento, né? Assim, a formação de uma família, um relacionamento mais estável. Mas o que eu vejo muito aqui? Vocês vão precisar sair muito da sua zona de conforto, tá? Para que isso aconteça, tá? Está aberto a viver novas experiências, tá? Tá aqui. Para algumas pessoas, vocês vão precisar fazer esse resgate também aqui com relação à própria autoestima, tá? E o porquê não com relação à sexualidade. Busque entender mais. Se você pode ver essa questão de hormônio, tá? Para algumas pessoas, tente ver isso também. Talvez tenha que ir no médico, tá entendendo um pouco, tá? Porque a gente tem essa parte material também aqui. Então, tá entendendo, entender aqui se tem alguma falta de vitamina, alguma falta de hormônio, né? Se pode ter algum desequilíbrio hormonal, tá? Tentar entender essa estrutura para algumas pessoas também. Porque aqui o que acontece? Tem transformação, né? Tem aqui para estar acontecendo, tem uma cura para dentro dessa área dos relacionamentos. Muito provavelmente vocês estarem curando, tá? Isso. E vocês têm isso no caminho de vocês, vocês têm felicidade. Manifestação aqui. Para algumas pessoas pode ser materialização de uma família, né? De um seio familiar. Traria muita felicidade para vocês também. Pode ser algo que pode estar se iniciando na vida de vocês. Mas vocês precisam abrir e estar vivendo esses novos inícios, né? Também. Vocês precisam estar abertos a viver isso, entende? Aqui, por isso que eu falo, aqui precisa sair da zona de conforto. Porque vocês se protegem muito, vocês se fecham muito, né? São pessoas que podem estar um pouco inacessíveis, sabe? Estarem muito fechados no interno. Talvez tenha que externar mais, estar aberto a viver essas novas experiências. Minha Nossa Senhora. Ai. Porque o que acontece aqui? Vocês têm muito medo de se prejudicar. Vocês têm muito medo de se prejudicar aqui. Ei, presta atenção. Porque o que acontece aqui? Tem muito essa questão com o emocional, né, de vocês aqui. Por incrível que possa parecer, o que acontece? Isso pode estar drenando. Por isso que eu falo que vocês precisam se abrir. Isso pode estar drenando até a parte emocional. Vocês podem estar meio desgastados emocionalmente,
né? Vocês estão desgastados aqui emocionalmente. Talvez diante aí das ofertas também que podem ter surgido no caminho de vocês. Eu disse, vocês vieram encontrando pessoas muito imaturas, né? Aí no caminho de vocês. E aí o que que acontece? Por incrível que possa parecer, você tem medo de vir se prejudicando emocionalmente. Porque aqui eu senti muito que vocês vieram agregando esse conhecimento, né? Não é? E aí o que que acontece? Vocês têm muito medo, né, de estarem manifestando algo que possa estragar, né, essa felicidade que você... Porque eu vejo vocês felizes emocionalmente. Mas, olha só, pode ter alguma coisa, alguma problemática dentro da área espiritual para vocês mesmos, tá? Vocês têm medo muito de idealizar também situações, né? Mas aqui, ó, podem ter... A gente fala de conexões, assim, existem fortes... Pode ser que se manifeste algo de grande conexão espiritual, tá? Que vai trazer uma grande conexão aí pra vocês, né? A gente pode falar de alguma questão mesmo, né? Assim, enviado pela espiritualidade. Só que pode ter alguma coisa que pode estar prejudicando essa chegada a essa mudança. Pode estar tornando isso mais lento do que talvez isso já poderia ter se manifestado. Talvez para algumas pessoas essa pessoa pode estar distante geograficamente. Isso também pode estar trazendo essa problemática, né? Por que não? Atrasando esse encontro para algumas, prejudicando para algumas pessoas esse encontro. Mas você também pode estar sendo observado. Pode falar aqui que você, ó, presta atenção, você pode estar sendo observado. Você é muito observado na realidade, né? Aqui. Mas é isso, pode ter uma lentidão na chegada disso. Aqui. Isso no que tem no caminho de vocês, porque tem um seio familiar tá acontecendo. Vamos estar entendendo isso aqui. O que pode estar atrasando essa materialização? Pode estar trazendo aqui. Existem alguns cortes que precisam ser realizados, algumas limpezas. Vocês precisam se libertar de alguma situação, cortar alguma situação, se libertar de algo emocionalmente. Tem coisas que precisam finalizar. Realmente, gente, ó, busque se entender melhor espiritualmente e emocionalmente. Porque o que acontece aqui? São pessoas que podem ter a mente muito agitada, né? A mente bem agitada. E aqui vocês precisam cortar tudo aquilo que pode mexer, principalmente eu vou estar falando aqui com vocês, com a mente, né? De vocês. Porque aqui a gente pode falar de muitas vozes na cabeça. Eu senti isso. Sabe daquilo, ó, dentro da intuição. Às vezes vocês podem vir se prejudicando, não se abrindo. Porque tudo é intuição. Talvez nem tudo é intuição. Às vezes são só as vozes da sua cabeça. Para algumas pessoas, tá? Precisa aqui se libertar emocionalmente. Tem ciclos que precisam se encerrar. Se libertar emocionalmente. Fala mais aqui pra mim. Ó, aqui eu vou falar muito de questões espirituais, tá? Tem pessoas aqui que precisam tá se entendendo melhor espiritualmente, ou tá cortando tudo aquilo que possa estar bloqueando você emocionalmente também, tá? Por que não? Você precisa estar mais aberto, assim, a enxergar as coisas com leveza. Pra quem tem muito essa questão emocional, tá? Tentar tornar as coisas um pouco mais leves, eu vou dizer assim. E pra que você consiga, tá finalizando esses ciclos de bloqueios. Eu vou falar muito de bloqueios emocionais. Precisa se libertar mais emocionalmente.
Para algumas pessoas, gente, não tem como. Podem ter algumas questões ligadas à espiritualidade mesmo, tá? A desafios que vocês precisaram vir vivendo, para quê? Para que vocês pudessem vir se entendendo aí no caminho de vocês. Existe aqui, eu vou falar muito da cura emocional para muitas pessoas, tá? Vocês precisaram se curar emocionalmente, para talvez não estar repetindo os mesmos padrões, tá? Talvez estar finalizando algumas situações. Isso também pode ter tornado aí o caminho lento. Para algumas pessoas pode ter sido a chegada dessas situações aqui de cortes repentinos, né? Coisas muito passageiras que vocês também podem ter vivendo, e aí vocês podem ter se fechado demais, né? Emocionalmente também, tá? Então, para algumas pessoas são os desafios emocionais aqui que podem envolver essa questão emocional, tá? Para algumas pessoas, para outras pessoas a gente pode falar de desafios kármicos mesmo, ligados à questão aí da parte afetiva, tá? Que vocês vão precisar estar entendendo, tá? E se entenderem melhor, como é que eu vou saber, gente? Busque uma pessoa, tá? Que possa estar fazendo aí Theta Healing. A gente tem essas terapias alternativas, né? Que podem estar ajudando esses processos também. Para quem faz da parte emocional, gente, então por que não tá tentando aí buscar um terapeuta, né? Alguém que possa. E dentro da parte espiritual, a gente talvez, parte kardecista, questões mais terapêuticas também para quem lida com isso, né? E a gente pode falar aí, né? Umbanda, Candomblé, né? Os cultos de matriz africana, o budismo, enfim, questão assim que possa lidar de forma mais profunda com a espiritualidade. Tá? O que tem aqui pro seu caminho? Vocês podem conhecer alguém. A gente fala aqui de ciclos de amizade. Como é que fala? Como é que fala, né? Meios sociais. Ó, tem muita questão financeira aqui pra vocês, tá? Tem mais aqui, talvez, manifestações dentro da área financeira para algumas pessoas. Parcerias. Ó, a gente pode falar aqui, tá? De novos compromissos pra vocês. Pode estar surgindo algum compromisso. Nossa. Assim, ó. O que eu senti aqui. Pra algumas pessoas, vocês podem estar... Pode envolver aí um ciclo de amigos, o meio social de vocês, por que não? Né? Parcerias. Podem ser novas amizades, por que não? A gente pode estar falando que pode ter questões financeiras aqui, parcerias que podem. Pode ser aqui dentro do ciclo de amizade também. Sabe assim, ó, quando isso pode manifestar dentro da sua área financeira também. Podem ser amigos, né, que podem estar trazendo oportunidades, eu vou estar falando assim, novos compromissos, parcerias aí dentro dessa área, que também vai se manifestar dentro da área financeira de vocês. Para outras pessoas, a gente pode falar, olha, pode ter uma relação, para algumas pessoas, que eu vou falar o que eu senti, tá? Vai ser uma parceria, pode ter um compromisso, mas é uma aliança que é onde a gente vai falar de um relacionamento ou de uma estrutura que vai estar muito assim pautada em vínculos sociais. Eu vou falar o que eu senti, tá? Vocês podem ser amigos, parceiros de trabalho e o porquê não, uma aliança que vai envolver muita coisa assim, meios sociais, ciclos sociais, parte financeira. É uma união que vai além da união. Eu não sei se vocês estão conseguindo me entender. Sabe quando vocês podem ser sócios, amigos, parceiros, né? Em várias áreas assim. Mas tem um compromisso aqui. Mas pode estar também surgindo algumas coisas dentro da área financeira. Alguns novos relacionamentos dentro dessa área. E dentro da parte de amigos também. Fala mais aqui pra mim. Novas amizades, né? Talvez. Ó, e a gente pode falar mesmo, né? Que vocês têm muito no caminho de vocês uma união. Eu falaria muito mais assim, com mais estrutura, tá? Talvez formar uma família, ter um lar, ter casa. Isso tá no caminho de vocês, uma parceria aí que pode surgir isso, tá? Um compromisso mais sólido. Mas tem alguma questão aqui envolvendo
Por isso que talvez vocês tenham que se abrir mais, sair mais, se divertir mais. Isso vai estar abrindo novas oportunidades, novos caminhos, né, aí pra vocês, entende? Pode trazer algo se manifestando. Ou pode ter parcerias aqui também, gente, pra parte financeira de vocês também. Pode estar no caminho de vocês. Vocês estão muito ligados ao trabalho, né? Tem novidades aí, gente, pra se manifestar dentro dessa área mesmo. Mudanças que podem acontecer. Isso vai impactar bastante no meio social de vocês. Pode ser a estrutura nova aí de um relacionamento. Dentro da parte afetiva, dentro da parte financeira. A gente pode falar de novas estruturas, né? Como você deve agir? Ok. Como você deve agir? Aqui, ó. Você precisa se abrir mais, eu vou falar, tá? Se abrir mais emocionalmente. Está aberto, talvez, a viver esse amor. Se curar emocionalmente. Olhar mais pro seu coração. Olhar pros seus sentimentos. Está disposto a viver novos ciclos emocionais, tá? Aqui você precisa estar aberto. Você precisa cuidar do seu coração. Muitas pessoas aqui precisam cuidar do coração também, né? Dessa parte emocional. Para que vocês possam estar se abrindo, trazendo essa renovação, essas mudanças aqui dentro para essa área afetiva, tá? Aqui. Para quem tem a parte espiritual, vá cuidar da parte espiritual, tá? Aqui, ó, por isso que eu falei, tá se abrindo, né? Mas já começou o pudim aqui, tá se abrindo a viver esses novos caminhos, tá? Porque tem coisas boas pra tá acontecendo aqui. Aqui, ó, mostre, o que que eu vou falar, se mostrem. Principalmente se você tá muito fechado, muito bloqueado, sem sair. Aqui pessoas que podem estar bem isoladas, tá? Então aqui apareça, mostre o seu brilho, né? Aqui, como é que eu posso falar pra você? Apareça mesmo, mas essa não é bem a palavra, sabe? Assim, ó, sabe quando a gente tá muito fechado? Aqui você precisa aparecer. Eu senti muito isso aqui. Então, comece a sair. Por isso que eu falei muito do social aqui. Comece a aparecer, esteja disposto a brilhar, tá? Então, assim, não tenha medo da sua luz. Não tenha medo de viver esses novos inícios aqui. Não se feche tanto, tá? Esteja mais disposto a viver essas novas oportunidades que vai surgir. Porque aqui tem de tudo pra dar bom. Tem tudo pra você obter o sucesso dentro desse seu caminho afetivo. Mas você precisa estar aberto a viver isso. Entende? Aqui eu senti muito se mostrar, aparecer. Eu senti isso, tá? Porque aqui vocês estão muito fechados, né? Muito bloqueados. Vocês não estão dispostos a compartilhar. Então aqui compartilhe. Viva essa verdade. Viva a sua verdade também, tá? Acredite na sua luz. Assim, acredite que você possa vencer, tá? Esses desafios que você tem aí dentro do seu caminho, tá bom? Os sentimentos de aparecer, gente, apareça, saia, esteja disposto a botar a cara no mundo, tá? Aqui, ó, traga uma nova luz pra sua vida. Você precisa iluminar mais a sua vida, a sua estrutura de vida, tá? Ó, gente, tem alguma coisa dentro da área financeira também pra poder estar se manifestando que pode trazer mudanças pra sua vida, tá? Tem alguma prosperidade, abundância no caminho de vocês, muita prosperidade e muita abundância. Aí que pode estar mudando a estrutura de vida de vocês. Mas aqui, ó, cuidado com o emocional. Por isso vocês precisam olhar bastante para essa área emocional de vocês aqui. É só uma questão de tempo para as coisas estarem acontecendo. As coisas podem estar demorando um pouco mais que o normal, né, para estarem acontecendo. Por isso que aqui, ó, vocês precisam estar dispostos a se abrir emocionalmente, para que essas vitórias possam acontecer, para que não hajam mais atrasos no caminho de vocês, porque é uma questão de tempo aqui. A gente fala de sorte no caminho de vocês, principalmente, ó, a gente fala de movimento aqui, a gente fala das coisas fluindo,
Tem movimento para acontecer. Continue a nadar. Vocês devem ver, continue a nadar. Mas aqui, ó, fala das coisas fluindo, principalmente no que diz respeito ao material, ao financeiro. Aqui pra vocês. Pode estar chegando, ó, aqui eu senti, se comunique. Por isso que eu falei, apareça, gente. Apareça, esteja disposto a se comunicar, a se abrir, a conversar com as pessoas. Isso vai ser muito bom pra vocês, tá? Apareçam mais aqui. Por isso que eu falei, apareçam, saiam da toca. Aqui vocês precisam sair da toca de vocês. Foi o que eu senti, tá? O conselho. Gente, pode... Ó, se você puder viajar, viaje. Conheça novas culturas. Esteja dispostos a viver um novo destino. Aqui deixa as bagagens do passado no lugar dele. Aquilo que vocês já viveram, tá? Vou falar muito isso aqui pra vocês. Porque assim, ó, o que que acontece? Pra muitas pessoas eu vi isso aqui. Pode ser que essa pessoa seja de um território diferente. Ou vocês conheçam alguém também que seja aí de, talvez não da mesma cidade de vocês. Essa pessoa pode estar viajando pra cá, ou você tá viajando. Se você tiver a oportunidade de viajar, viaje, né? Mude a rota. Mude a rota do que você tá vivendo agora. Aqui, olhe bastante para sua estrutura de vida, para aquilo que você busca para sua vida. É momento de você olhar para você como estrutura. Buscar, que assim, ó, aqui as raízes já estão profundas, tá? Dentro disso daqui que você veio se dedicando. A gente já tem raízes profundas aqui, sólidas, né? E aí o que que acontece? Aqui você precisa estar aberto para colher esses frutos daquilo que você veio plantando. Para algumas pessoas, que nem eu disse, gente, precisa entender aqui essa parte ancestral, olhar para os seus ancestrais. Também precisa, tá? Porque você entender essa estrutura... Para algumas pessoas, esses bloqueios podem envolver a família também, estruturas ancestrais, tá? Então, aqui para que haja mudança no caminho de vocês, as mudanças que vocês buscam. E para que as novidades possam chegar. Mas esteja disposto, tá? Principalmente aqui vocês podem ter convites de viagens, tá? Porque não, se tiver, gente, viagem, tá? Viagem, comece a viajar. Aqui é como se vocês precisassem mudar a rota de vocês para que essas novidades cheguem. Algumas estruturas aqui precisaram se estruturar mesmo para que as mudanças pudessem acontecer. Gente, tem mudanças rápidas, acontecimentos rápidos para acontecer. Aqui vocês precisam caminhar, se movimentar, não dá para ficar parado, sabe assim, ó, estagnado aqui, esperando que as coisas aconteçam. Entende também? Por isso que eu falo, vocês precisam se abrir para que as novidades possam chegar. Então aqui, ó, crie movimentos novos para a vida de vocês, novas rotinas. Por que não? Eu vou estar falando isso. Esteja disposto a sair, a caminhar, a viajar, a se locomover. Faça caminhos diferentes, façam movimentos diferentes. Eu senti muito isso aqui. Porque tem mudanças para acontecer e talvez isso não seja tão... A gente fala... Talvez mudanças rápidas, né? Para algumas pessoas aqui. Tem alguma mudança para acontecer. Talvez não demore muito. Talvez não demore muito. Tem alguma nova luz aí. Algo novo para chegar aí no caminho de vocês, tá? E aqui acredite na própria luz de vocês. Porque são pessoas aqui, somente nessa questão, como a gente diz com relação ao racional. Vocês podem estar muito racionais aqui. E aqui vocês, principalmente, vocês precisam... Eu falei muito aqui de estarem se iluminando, mas assim, acreditando no brilho de vocês também, né? Mas é aparecer, porque eu sinto pessoas aqui que estão muito isoladas. Então aqui talvez seja o momento de estar aparecendo, saindo mais, né? Viajem, façam novas rotas, novos caminhos, novos ventos. O vento traz mensagens de mudança. Ele sopra para te lembrar que nada é fixo. Tudo se transforma. Deixe-se levar por essa energia e confie que a direção será sempre a certa para você. Este é o momento de soltar, deixar fluir.
Se você tá aprendendo algo. Mas eu não sinto muito. Aqui é você se soltar. Estar disposto a viver esses novos caminhos, essas novas situações. Tá certo? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí pelas falhas aí no vídeo, tá certo? Que assim seja. Op, tchau, oriô, laroie. Beijos e até a próxima.